Olá pessoal, tudo bem? Saiu agora há pouco tempo, né? O PND e ENAD das licenciaturas está dando o que falar aí sobre o resultado. Algumas pessoas estão falando dos cursos EAD que não deram bons resultados, que os cursos de humanas representaram melhor, com bons resultados aí, a prova que os professores fizeram. Eu estava incluso aí, eu fiz essa prova também para história. E aí eu resolvi mostrar aqui os dados, né, e o que, que aconteceu mesmo de fato, né, e levantar alguns debates, algumas críticas, né. A gente pode ver aqui a princípio que a gente está aqui com o relatório, né, original, e aí eu vou dar uma mostrar aqui para vocês e comentar algumas coisas que eu acho que é bem interessante, bem pertinente. E tá falando aqui que de um modo geral, juntando tudo, 65% dos avaliados foram considerados proficientes, ou seja, acima de 50 pontos. Se juntar tudo, 65, é acima, é mais da metade ali e tudo mais, mas ainda não é uma numeração muito boa, tá? Mas isso se explica porque tiveram cursos muito bons, com 80% de aprovação, e tiveram cursos que foram maus, e aí dá uma puxadinha nesse número para baixo. E ele deixa claro aqui, né, desses 65%, os melhores, que tiveram melhores desempenho foram os de humanas, né, com 80,2%. Pedagogia em 62,8% e os de matemática 45% só. É isso que está chamando mais atenção do pessoal. Não só o fato de ser matemática, mas o fato também de ter sido ou não um ensino EAD ou particular. E aí a gente bota à prova a grande diferença dos cursos nesse momento, porque é interessante, é importante para o governo saber disso, porque na pandemia houve uma liberação muito maior, né? Eu era coordenador na época, e os cursos de graduação eles foram permitidos ali de subir de 30% EAD para 40% EAD. Então teve toda uma adaptação ali por causa da pandemia e se aproveitou nesse momento para se colocar tudo, quase tudo ali EAD de certa forma. E aí isso impactou bastante na procura e oferta de empregos para professores e também, né, impactaria ali também na qualidade do ensino, porque pelo menos em história a gente sabe que a experiência acadêmica ela se dá com o debate em sala de aula, entre os colegas, com o professor. Então, em história, pelo menos em humanas, né, geografia também pode-se dizer isso, filosofia nem se fala, então, são campos de debate. Então, não há como você fazer essa disciplina de forma que você só assista vídeos, leia textos e faça avaliações. Você não tem uma vivência de debate ali, porque história, assim como filosofia e outras disciplinas de humanos, elas são problematizações da realidade. Então, fica um pouco difícil confiar em cursos inteiramente EADs, né? Então, mas a gente vai ver o que, que o MEC ele definiu, né, no passado, né? Aproveitar e vou falar um pouquinho disso agora, já que eu toquei no assunto. Se a gente pegar aqui no próprio site do Ministério da Educação, ele fala, né, ele caracteriza aqui que tem cursos que não podem ter EAD em hipótese nenhuma, que são os cursos aqui, ó, de medicina, direito, odontologia, enfermagem, psicologia, porque são cursos que têm função prática. Você não vai basicamente aprender a operar se você não está numa mesa ali fazendo com a prática em si. Só que essa mesma preocupação não foi dada aos cursos de humanas, né? Porque não se levou em consideração que a prática do debate, do estar junto, do, do estar presente, ele é muito importante nesse momento. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma parte aqui que eu achei muito interessante, né? Deixa eu aceitar aqui que ele fala assim do presencial, semipresencial e o EAD, né? Quais os cursos ali que são permitidos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui medicina, ele é 100% presencial e todas as outras modalidades semipresenciais e EAD são proibidas, não podem, né? Então, se a gente pegar aqui de saúde,
né, já tem aqui algumas áreas de saúde, engenharia, agricultura, silvicultura, é o presencial e ele permite aqui, ó, o semipresencial, ou seja, 40% de atividades presenciais, 20% de atividades, ok, no mínimo 40% de atividades presenciais, mais 20% de atividades presenciais ou síncronas medianas. O síncrono seria como se fosse uma aula online, né? Em tempo real, não uma gravação. Se a gente pegar aqui, vamos pegar um outro curso, aqui, ó, esse aqui tudo é permitido em humanas, artes. Artes eu quero frisar, artes, porque foi uma das que teve péssimos resultados aí. Resultados ruins, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, ciências sociais, que é parte aqui também de humanos, teve bons resultados. Mas tudo é permitido, tá vendo? Tudo é permitido. Ele é permitido até o mínimo de 10% de atividades presenciais e mais 10% de atividades, né, no mínimo, né? Você não pode ter menos que isso. Você pode ter esse 10 mais 10 aqui dá 20. E de síncronas, né? Síncronas ou medianas. Mediadas, desculpa, mediadas. Então, alguns cursos, como vocês viram, né, o MEC ele se preocupou em limitar, né? Só que, infelizmente, em algumas partes de humanas eles não se ligaram tanto. Por exemplo, matemática, você pode ir até o terceiro nível aqui, o quarto é proibido. Ó, mínimo de 30% de atividades presenciais, ou seja, 70% vai ser meio que online. Aí um mínimo de 20 presenciais ou síncronas, aí isso pode ser um curso 50% presencial, 50% EAD, ou pode ser um curso 30% presencial, 20 online e 50 EAD. É assim que funciona. Então, grande parte ali, pelo menos 50%, pode ser EAD. Claro que pode ser 100% presencial, mas vamos fazer uma crítica aí, né? Com o mercado, com as universidades particulares nesse sentido, algumas vão procurar cortes de gastos e esse corte de gastos ele pode levar a ter, eles veem o professor não como investimento, mas acabam vendo como um gasto, né? E aí eles vão puxar, vão querer mais essas disciplinas EAD mesmo, né? Muita gente procurando EAD também, mais pela formação ali, não pelo conteúdo da formação de realmente aprender, mas por ter um diploma para poder, né, ascender ali na vida de alguma forma. Então, em muitos casos acontece isso também. Não é uma atitude condenável, porque cada um joga como pode para poder sobreviver, mas é ruim porque há uma precariedade na questão educacional aí. Deixa eu achar aqui de novo a nossa abinha aqui que a gente estava vendo. Aqui, ó. Voltamos aqui. Então voltamos aqui para o relatório. Então agora a gente, sabendo disso, a gente vai entrar aqui mais no relatório, tá? Então está falando aqui que uma parte deles foi da federal e tal, mas a gente vai ver isso aí mais na frente mais detalhadamente. Eu quero puxar aqui para tabelas, as tabelas. Essas tabelas são importantes, só para indicar que artes entra tanto arte visual como música, tá? Ciências são física, química, né? Biologia, que é a antiga biologia que são ciências biológicas agora. Ciências humanas entra filosofia, geografia, história e ciências sociais, tá? Educação física sozinha, já em letras, todos os tipos de letras, tanto inglês, espanhol, etc. Matemática entre ciência da computação e matemática, pedagogia está separado. Então, vai ser dividido dessa forma na tabela. E aí a gente vai para as tabelas dos resultados, que é o que eu quero mostrar para vocês que está dando grande polêmica, que é essa aqui, ó. Aqui eu demorei um pouquinho para poder entender, mas não é difícil, tá? Ela divide em padrão 1, padrão 2, mas basicamente diz assim, toda essa galera que está proficiente para poder lecionar. E aqui ele divide que o padrão 1 são as características básicas, assim, um conhecimento básico. E o padrão 2 é o conhecimento mais aprofundado na disciplina, né? Pessoas que geralmente aí têm um mestrado e doutorado vão ter um conhecimento muito mais aprofundado de quem tem só apenas a graduação.
Mas assim, mas no final ele pega esses dois resultados aqui e ele junta. Mas isso é relevante para a gente poder ver se tem mais gente especializada ou gente que só sabe o básico. Então vamos lá, por exemplo, o que Deus chamou a atenção, artes. 50% não é proficiente, não está habilitado a ensinar arte. Isso se dá em parte porque tem muita gente em formação ainda fazendo o curso, muita coisa foi improvisada, sabe? Tiveram professores ali meio que professor de música dando aula de arte, professor de arte dando aula de música, então rolou muito isso também. Não estou justificando, mas grande parte aqui, ó, 49%, a outra metade praticamente é proficiente, mas ó, é relevante que só dessa galera eles sabem o básico, a maioria deles sabe o básico, cerca de 60% aí, pode-se dizer, 60% dessa galera aqui, dos 49, sabe o básico. A outra tem um conhecimento mais avançado. Ciências mandou bem aqui, ó, apenas 21, 78% de aprovação e a grande maioria tem, não, a grande maioria não, metade também aqui, ó. A grande maioria sabe o básico e a outra metade, beleza, vamos lá. Aí ciências humanas, que é a minha área, né? Também mandou, foi a que mandou melhor aqui. Apenas 19% não são proficientes, 80%, maior número aqui, eles são habilitados, sim. E olha só que interessante, mas a maior parte deles tem conhecimento aprofundado. Né? Então é uma galera aí que estuda realmente, e é difícil, eu digo para vocês que é muito difícil concursos na área de História e Geografia, é muito concorrido, é uma galera que estuda muito, tá? Então é claro que tem gente que é bem básica ali, ou não sabe muito o que está fazendo, mas está dentro desses 19% aqui. Mas a grande maioria é uma área muito disputada, né? A área de humanas. Vamos falar, ver aqui, educação física, 30%, 69%. Vamos para onde interessa aqui. Aí começa a cair, né? Aí letras, 39, 60, né? E aí mostra que a maioria também tem conhecimento básico. Matemática, que foi o que chamou mais atenção, 54%. Apenas 45%. E olha o número gritante. A grande maioria só tem conhecimento básico. É o mínimo de quantidade de pessoas na área de matemática que tem um conhecimento aprofundado. É muito absurdo esses números aqui, tá? E a gente vai tentar entender por quê, tá? Voltando aqui, pedagogia cai numa questão parecida, tá? Parecida, não é tão ruim quanto, ó, 62%, mas olha isso. 160 mil tem conhecimento básico de pedagogia, estudou ali basicamente graduação, parou, não fez uma especialização, e a outra parte ali, metade ali também. Mas o que chama muito mais atenção é a parte de matemática em comparação com as humanas. E vamos lembrar que existem muitas críticas que criticam os humanos, que dizem que o pessoal de humanas não estuda, que o pessoal é vagabundo, que o negócio são as exatas e tudo mais, mas a gente vê uma grande diferença aí. Mas isso a gente não pode individualizar, dizer que é o pessoal de humanas é assim, o pessoal de matemática é assado. Tem uma outra questão, uns outros números aí que tem que ser observados, é a questão do ensino EAD. Aqui, ó. O ensino EAD, ó, 53% não é proficiente e 46% é proficiente com maioria de conhecimento básico. Já o presencial já muda a figura. Ó. A grande maioria, de 73%, é proficiente, sim. O básico ainda ganha, né, aqui como conhecimento básico, mas está muito mais próximo de 25%, está muito mais equilibrado aqui. Isso demonstra o quê? Que existe uma qualidade no ensino presencial. De fato, gente, principalmente em humanos, que é o que eu posso dizer, tem que ter em conta a experiência acadêmica, a experiência é presencial, é no dia a dia. As aulas, o conhecimento da aula é muito importante, mas o estar na universidade, debater com as pessoas, participar de semanas de história, de semanas de atividades científicas, elas são muito importantes. A atividade
acadêmica não é só sala de aula, não é só ler texto, ela também é convivência. E aqui? Aqui é outro dado que também revela muita coisa aí, ó. As públicas e federais, a grande maioria da galera que estuda na pública federal, eles são proficientes sim, está muito próximo, tem uma maioria ali de conhecimento básico, mas está muito próximo o pessoal de conhecimento aprofundado. As estaduais está no número legal igual, e aí também a porcentagem aqui, né, a proximidade está mais ou menos perto também com a maioria de básico. O municipal tá legal também, 21%, até menos, ó, estão até melhores no municipal, sendo que aqui foi pouquíssima gente, né? Pouquíssima gente, então é uma amostragem muito pequena, né? Então é muito mais ou menos na mesma proporção. Tá? Já as privadas com fins lucrativos, a gente tem aí, volta a ser gritante, a questão do 53,2%, 46% é menos. Tem poucas pessoas, né, proficientes, grande maioria de conhecimento básico, né? E isso aqui se explica, se você for colocar junto ali, a questão do EAD, porque grande parte das universidades privadas elas estão sendo EAD, em sua grande maioria para cortar gastos. Nas públicas a gente não vê isso acontecendo, é basicamente 100% presencial. Tá? Já as privadas sem fins lucrativos seguem a mesma linha ali, tá? E aí vem outras aqui que a princípio não é tão interessante para a gente ver agora. Comunitárias, né? As comunitárias bem interessantes aqui também, né? A gente vê. E a gente vê isso, né? Vê essa questão toda acontecendo e todo esse debate. E o que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão aí que o MEC ele já está querendo revogar isso aí, já lá no início do documento ele já coloca. Ele não vai revogar e não vai proibir o EAD ainda, porque seria uma ação muito drástica que ia levantar muita briga aí, mas ele já pede a redução dessa carga horária EAD aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, é logo no início que ele fala. Aqui, ó. Todos os cursos de EAD, de licenciatura EAD, foram colocados em extinção. Não pode ter mais curso EAD de licenciatura, inteiramente EAD. Todos os cursos presenciais devem se ajustar às novas regras, inclusive reduzir obrigatoriamente a carga de EAD de 40 para 30 até maio de 2027. E aí eles vão fazer um novo ENAD, vão ver como é que estão os resultados. Provavelmente o resultado ainda vai dar negativo é, é, para essa questão do EAD, por causa dessas questões todas que eu já comentei. E aí, possivelmente, eles vão reduzir isso aqui mais ainda e deve estar voltando em algum dia, em algum momento na nossa vida, vai estar voltando ao que era antes da pandemia, tá? Então, acho que levantou essa crítica aí, uma crítica válida, tá? Uma crítica que a gente sempre apontou de que o EAD ele não substitui o professor, ele não substitui a experiência em sala de aula, e tá aí uma prova para poder mostrar isso, né? E não só isso, mostrar também que o nosso ensino público ele tem muito valor, ele tem muita potência, né? Enquanto que o ensino particular, aliado ao EAD, ele acaba tratando, né, a educação aí como uma mercadoria e vai acabar, né, formando as pessoas ali meio mais ou menos, né? Não que essas pessoas talvez estejam preocupadas, algumas pessoas não estejam preocupadas. É claro que vai ter pessoas ali que vão se formar na EAD que vão ser pessoas boas, interessadas e tudo mais, mas que, né, que acaba configurando aí nas estatísticas, tá? Deixando claro que isso não é uma opinião, claro que tem uma opinião pessoal, tem uma posição política minha em relação a isso, mas assim, os dados aqui estão mostrando isso, né? Estão mostrando o resultado das provas e nada melhor do que uma prova para poder mostrar. Claro, a prova em si ela avalia o candidato no momento da prova, né? Não avalia no dia a dia e tudo mais, mas uma prova já é um parâmetro para se ter uma ideia do que está acontecendo.
né? Espero aí ter ajudado vocês, contribuído. Comentem aí se vocês tiverem algum debate para realizar. Adeus.